Bom, vamos explicar agora esse exercício 16, vamos fazer com vocês, que esse exercício tem duas coisas importantes, duas informações que é importante articular com a teoria. Primeira coisa é a abordagem do risco numa decisão de investimento. Como é que se aborda a questão do risco? Porque quando você faz uma projeção de investimento, é natural que não se tenha certeza desses fluxos futuros. Então, o que normalmente se faz são criar cenários. E, normalmente, o que nós encontramos na bibliografia, no nível de graduação, são 3 cenários: o pessimista, o mais provável e o otimista, que é o caso desse exercício. Segunda coisa importante, além dessa questão da abordagem para lidar com risco, também é nós exercitarmos a compreensão da definição de valor presente líquido. Então vamos ao exercício 16. Esse exercício está lá no livro do Gitman. A companhia EBG pode lançar 2 jogos. O jogo AS tem um investimento inicial maior, está ali, né, aqui, né, ó, 140 mil, mas tem um retorno esperado mais elevado. O alternativo MC tem um investimento inicial ligeiramente inferior, mas também menor retorno esperado. Na tabela a seguir são listados os valores atuais e probabilidades associadas a cada jogo. Veja, eu posso aqui, óbvio, dizer que essas probabilidades estão associadas a um resultado. Ora, se o valor atual das entradas de caixa é 320, eu estou me referindo a um cenário otimista. Se o valor atual das entradas é menos 80, ou seja, o valor do fluxo de caixa resultante é menos 80, eu estou me referindo a um cenário pessimista. E se o valor é 220 mil, é o intermediário, a gente poderia dizer cenário intermediário, ou nesse caso coincide com a maior probabilidade, então é o mais provável. Como que nós lidamos com essa situação de cenários? Como que lidamos com isso? O que consideramos na hora de decidir? É cada cenário isoladamente ou um cenário de referência, como aprendemos em risco e retorno? Um cenário de referência, que a gente chama valor esperado de fluxo de caixa. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? É multiplicar isso aqui, ó, e calcular uma média ponderada desses resultados. 20% de 8, né? Dá 16 mil, né? 16. Negativo. 50% de 120 dá 110 positivo. E 30% de 320, só para não riscar muito aí, eu vou fazer aqui na calculadora. Dá 96. Ou seja, esse resultado aqui vai ficar apertado, vou colocar lá em cima, tá? 96 mais 110 menos 16 dá 190. Vou botar aqui, 190 mil. Você entendeu que tem os 3 zeros para lá, né? Ok. Já temos a informação para fazer a análise, já temos o valor do valor presente líquido. Vamos colocar no que nós aprendemos o projeto AS. O projeto AS seria assim, né? Um fluxo de caixa projetado, um valor investimento inicial de 140 e um fluxo de caixa que eu não tenho essa informação, não sei quanto tempo aqui, N, não sei, 1, 2, 3, não foi dito, mas foi-me dito o seguinte, vou botar em laranja, que o valor atual das entradas é 320 num cenário otimista, 220 no mais provável, menos 80
No pessimista, aí eu fiz a média ponderada associada às probabilidades de ocorrer cada fluxo e o resultado me deu um valor esperado de fluxo atual das entradas de 190. Ou seja, o valor presente líquido do jogo AS é 190 menos 140. O valor presente líquido é o quê? É o valor presente líquido dos fluxos de caixa. Ou vou falar diferente. O valor presente líquido é o valor atual líquido dos fluxos de caixa. Viram? Então, o valor presente líquido desse jogo AS, 190 menos 40 dá 50 mil, né? Vamos colocar em mil, 50 mil dólares, ó. Que legal. Tá resolvido o problema. Vamos fazer o outro? Vamos. Igual, igual. Agora eu vou voltar aqui para não evitar problema. Multiplicamos para saber aqui. Né? Ficou meio ruim. 20% de 26 dá 52, né? 52. 45 de 200 dá 90? E 35% de 50, vamos fazer aqui rapidinho. Dá 17,5. Claro, peço desculpas aqui pela letra, né? Não é a mesma coisa escrever no quadro branco e escrever aqui nessa mesa digitalizadora. A minha conta dá 124.500. Não vai caber, vou botar aqui embaixo 124.500. É esse resultado aqui, média ponderada. Ou seja, é o fluxo de caixa, o fluxo resultante das entradas esperado, expectativa. Então, o jogo 2, o MC, nós temos assim, ó. Vou fazer aqui. Nós sabemos que o investimento inicial é 120. Sabemos que há um fluxo de caixa, que não sabemos qual é o tempo dele, mas sabemos que o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente dá um resultado de 124.500. E 500, né? 124.500. Ou seja, o valor presente líquido desse projeto EMC, aqui seria do projeto AS, né? É 124.500 menos 120. Ou seja, o valor presente líquido do jogo MC é 4.500. Ou seja, tem retorno positivo, o valor o VPL é positivo, né? Então, os dois são aceitáveis, mas nesse contexto aqui, usando a informação do valor presente líquido, nós temos que decidir pelo jogo AS. Tá certo? Sem dúvida nenhuma. Professor, mas no MC investe menos. É verdade. Mas vejo que a diferença de investimento é só 20 mil, né? De 120 para 40. Então, não teria esse problema. Nesse caso aqui, pessoal, não tem um elemento suficiente para eu calcular a taxa interna de retorno, tá? Então, repetindo, né? Nós temos um tempinho ainda. Repetindo. Deixa eu conferir aqui o horário. Temos. O objetivo desse exercício é duas coisas. Lidar com o risco na decisão de investimento. Então, tem 3 cenários de fluxo de caixa. Calculo esses valores atuais, é assim que o exercício apresentou. E também explicar o conceito, arredondar, fortalecer o conceito de valor presente líquido.
Nessa mesma linha, nós temos o exercício que o professor não vai fazer aqui, a gente faz em sala, tira em dúvida, é o exercício 17, muito parecido, né? A companhia LMT está avaliando 3 propostas mutuamente excludentes para aumentar o espaço de armazenamento da empresa. A empresa tem um custo de capital de 13% e cada uma das alternativas tem vida de 20 anos. Abaixo são apresentados os dados, e aí tem estimativas de fluxo de caixa, pessimista, mais provável, otimista. Aqui nós não temos probabilidade de ocorrer esses cenários, então a gente presume que essas probabilidades são iguais, a chance de ocorrer o cenário pessimista, mais provável e otimista são iguais. Então, para você desenhar o fluxo de caixa, você faz a média simples desses valores, joga no fluxo de caixa, já diz que é 20 anos, né? Você tem o investimento inicial, você calcula a taxa interna de retorno e valor presente líquido para exercitar, obviamente. A mesma coisa você faz em relação ao projeto B, em relação ao projeto C também, tá bom? E considere o investimento inicial em ambos os casos. Ok? Então é isso aí. Acho que tem gravamos algumas videoaulas aí explicando alguns exercícios mais sensíveis para você conseguir fazer os outros, porque temos muitos exercícios nessa lista de decisões de investimento. E aqui cabe também um comentário adicional que é: há muitos, desde o provão até hoje, que eu resgato, que eu coloco nas minhas listas de exercícios de provão e de ENAD. E esse assunto, decisões de investimento, análise de investimento, orçamento de capital, é um dos assuntos mais recorrentes em ENADs e provões. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima.